Bom dia a todos. Obrigado a todos que estão participando desse seminário online sobre investimentos em mídia do mercado de bicicleta. Hoje nós teremos uma dinâmica de 6 painéis, com a mediação do Carlos Girardelli, Juliana Pompeu e André Piva. Como convidados, o Rafael do canal de bike, o Augusto da Bike Point, Mário Roma, Brasil Ride, Ana Polegatti, atleta, e Daniel Aliperti, empresário do varejo de bicicleta. Então, serão 6 painéis, onde nós vamos conversar um pouco sobre o trabalho feito até esse momento e ouvir experiências e perspectivas. O grupo de trabalho que formou essa pesquisa, ele nasceu da iniciativa de dar informação e subsídio para os anunciantes do segmento de bicicleta na sua tomada de decisão. E ficou claro no trabalho de que tem muita oportunidade de dar informação no nosso segmento. Ceder peças e componentes é mídia. Fazer um evento de pedal de uma loja na sua comunidade é mídia. Um evento de disputa é mídia. Assim como produtores de conteúdo e plataformas. Então, fez parte desse grupo que se formou no segundo semestre do ano passado, o André Piva, Carlos Girardelli, Daniel Gucci, Juliana Pompeu, Juliano Bertalazzo, Marina Lagardeiro, Rafael Caliendo e eu. O objetivo desse grupo... E o objetivo desse grupo é tornar a aliança uma referência importante e confiável das especificidades que o nosso mercado de bicicleta tem. Esse é só um primeiro passo. Então, a amostra e a base de dados que a gente tem é uma primeira leva, mas o objetivo é que esse trabalho siga com pesquisas recorrentes, com diagrama de mídia do segmento e um lado que é muito importante, que é a certificação de cada mídia. Porque não é uma informação inteiramente transparente qual o alcance e qual o engajamento. O alcance até porque é a quantidade de seguidores, mas qual o engajamento que cada mídia tem ou qual é o seu demográfico para ajuda na tomada de decisão de quem é anunciante de produtos e serviços, ter essa referência e alocar o seu investimento em mídia. Lembrando sempre que marketing é um investimento para gerar venda de produtos e serviços. Então, mais uma vez, boas-vindas a todos que estamos aqui. E eu queria passar a palavra para a Juliana Pompeu, para abrir o nosso primeiro painel. Bom dia a todos. Obrigada, Álvaro. Acho que você explicou bem aí o que foi esse trabalho, né, bem pioneiro da gente se reunir para falar sobre mídia, sobre investimento no mercado de bicicleta, que acho que é uma carência que a gente tem. Queria dizer também que, além da pesquisa, no relatório a gente vai ter adicionado no final 2 entrevistas que foram feitas, que são bem legais, como estudos de caso. A gente conversou com o Caê Botelho, que é da Proparts, que dá uma dimensão aí de uma empresa que tem várias marcas, então vários tipos de estratégias, e também com o Maurício Rezende, que é da Oficina Bike Shop, que também fez essa entrevista com a gente. Eu acho que é um material extra aí que vai ajudar todo mundo. Então, dá boas-vindas aí para o Gucci também, nosso diretor executivo, e ele vai apresentar esses primeiros dados da parte de pesquisa mesmo, para a gente poder começar o nosso seminário. Obrigado, Gil. Obrigado, Álvaro, todo mundo. Deixa eu compartilhar, então, a minha tela. Dá para ver? Beleza. Bom, o Álvaro falou um pouco, mas só para reforçar, esse é um trabalho, um esforço então, da Aliança Bike. Para quem não conhece, é a associação hoje que tem maior representação no que a gente chama de economia da bicicleta, no mercado, na cadeia produtiva da bicicleta, com 180 empresas e organizações associadas. A missão da Aliança, então, é fortalecer a economia e o uso de bicicletas no Brasil. E o GT Mídia, que o Álvaro também citou, foi um grupo criado em 2021, no ano passado, no meio do ano passado, exatamente para qualificar essa discussão sobre a relação do mercado de bicicletas com
com as mídias do segmento, especializadas e mídias em geral. Nosso corpo institucional da Aliança, então, agradecer também, fortalecer muito o nosso Conselho Deliberativo, na figura do Jean, nosso presidente, o Conselho Fiscal, na figura do Werner, que é o nosso representante principal do Conselho Fiscal, e os representantes, membros permanentes do GT Mídia, que o Álvaro já citou. A coordenação desse estudo executiva foi feita por mim, o desenvolvimento, Álvaro, o Piva, a Gil, o Juliano, a Marina e o Rafa, também o Carlão, que está aqui com a gente, está fazendo a mediação juntos. Os entrevistadores foram o Álvaro, eu e a Gil, a diagramação feita pelo Michel, e a gente agradece o Maurício e o Caê, que foram nossos entrevistados na etapa qualitativa da pesquisa. Bom, como introdução, é importante dizer que a pesquisa ela é inédita, é uma investigação inédita no nosso mercado, ela é exploratória, portanto, a gente não aprofunda tanto, por ser uma primeira pesquisa, e ela tem exatamente esse objetivo da gente qualificar os investimentos e produzir alguns indicadores de referência para a tomada de decisão pelas empresas do mercado. Então, a gente fez um questionário online direcionado e a gente teve aí mais de uma centena de empresas que se dispuseram a responder o questionário de forma completa e fizemos, então, 2 entrevistas aprofundadas para entender algumas relações no mercado, estratégias de investimento em marketing, comunicação, por 2 empresas diferentes, uma loja e uma distribuidora, importadora importante do nosso mercado. Então, é uma pesquisa de perfil quali-quanti, que teve a coleta feita em setembro do ano passado, com 110 empresas respondentes à nossa amostra, com 2 entrevistas, uma feita em abril e outra feita em janeiro de 2022. Ainda na amostra, o segmento de atuação principal das empresas se dividiu pouco mais de 1/3 entre lojistas, né, entre as empresas respondentes, e em torno de 22% empresas distribuidoras, importadoras e indústrias. Então, de uma certa forma, é bastante análogo à realidade do nosso mercado. Então, a amostra que a gente conseguiu com essa pesquisa, ela segue bem próximo da realidade do mercado de bicicletas e também outras empresas, como operadoras logísticas, de cicloturismo, de locação de bicicletas, assessorias esportivas, que também responderam. Então, tem uma diversidade importante aí na nossa amostra. E dos respondentes, na faixa de faturamento, a gente tem quase 1/3 das empresas com faturamento até 100 mil reais, faturamento anual, e mais de 13% com faturamento acima de 10 milhões por ano. Então, também mostra, também é bastante análogo com a realidade do mercado de bicicletas no Brasil. Vamos aos principais resultados da nossa pesquisa, portanto. Esse é um dado interessante do percentual de faturamento que as empresas investem em comunicação e marketing. A gente está falando aqui de quase 80% das empresas investem até 5%, sendo que a maioria investe, como vocês estão vendo pelo gráfico de cima, entre 1% e 2% do faturamento em marketing e comunicação. Então, empresas que investem acima de 20%, aí já são poucas, né? A gente está falando aí de pouco mais de 3%. Então, de fato, a maior concentração se dá em empresas que investem até 5% do seu faturamento em comunicação e marketing. E aí, esse é um gráfico bem interessante. A gente cruzou faturamento com os investimentos em mídia, em comunicação e marketing, e a gente vê que quanto maior o porte da empresa, menor o percentual de investimento. Então, essa é uma linha de tendência interessante, mostrando que as empresas menores têm um esforço ou comprometem mais do seu faturamento em comunicação e marketing do que as empresas maiores e, portanto, mais consolidadas.
dentre os tipos de mídia que são utilizadas para a divulgação das marcas ou dos produtos e serviços, a gente vê que as plataformas na internet, e a gente aqui entende como plataformas na internet são Google, Instagram, Facebook, YouTube, tá certo? Não o conteúdo, não os criadores de conteúdo nessas plataformas, mas as plataformas em si. Tá? Então, elas hoje são as mídias mais utilizadas pelas marcas, com quase 75%. Aí a gente vem logo depois, com 44%, os criadores de conteúdo, né? Como é o caso do Rafa aqui, por exemplo, do canal de bike, e tantos outros que estão participando. Então, pessoas que criam conteúdo nas plataformas. Depois, os atletas, com 1/3 das empresas, e eventos e competições, com 35% também. Então, esses são os principais tipos de mídia que são utilizados pelas marcas. Dentre as preferências nas plataformas de internet, reforçando, aqui não são os usuários, aqui são as empresas respondentes. O Instagram foi a plataforma com a maior nota na média ponderada de 0 a 10, com 9,24. Depois o Facebook, YouTube, o WhatsApp, YouTube, e por fim as menores, né, como o Kawaii, Pinterest, o próprio Twitter e o TikTok, que eu entendo que vem crescendo. Então, aqui é uma fotografia do momento que a gente aplicou a pesquisa, mas é interessante ver aqui que, de fato, as maiores notas de média ponderada estão aí entre Instagram, Facebook, YouTube e WhatsApp. Quanto aos objetivos com os investimentos em mídia, então a gente tem mais da metade das empresas respondendo que a conversão em vendas é o principal objetivo, e pouco mais de 31% tem interesse no aumento da exposição da marca, ou do serviço, ou do produto, né? 4% para realizar o lançamento de um produto, e quase 10% para melhorar a audiência, ou seja, crescer engajamento, crescer o número de seguidores. Então, a gente vê aqui que duas principais, a gente está falando de conversão de vendas e aumento de exposição da marca. E pensando no objetivo, nesses objetivos anteriores, portanto, né, conversão em vendas, aumento de exposição, melhorar a audiência, a gente perguntou na sequência, uma pergunta raiz. Então, qual seria a mídia que traz mais resultados, considerando o principal objetivo das empresas? Aí, de novo, as plataformas da internet se destacaram, aí, com quase 60%, as empresas dizendo que as plataformas que trazem mais resultado para os objetivos dela. Logo depois, os criadores de conteúdo, abaixo, aí, com um pouco menos de 8%, os atletas, depois os eventos, e depois os grupos de ciclismo, grupos de pedal. Então, dá para ver aí que você tem mídias aí, por exemplo, como os atletas, como os eventos, que canalizam boa parte dos recursos, mas as empresas ainda entendem que as plataformas da internet são as que trazem o maior resultado para os objetivos que elas têm. Bom, agora vamos mergulhar um pouco em capítulos específicos da nossa pesquisa. Então, vamos aos criadores de conteúdo, que, como eu disse, estamos falando de profissionais que se utilizam das plataformas, das redes sociais, para gerar conteúdo, criar conteúdo sobre a cultura da bicicleta e que tem uma boa relação com o mercado. Então, a gente está empresas que investem, patrocinam e apoiam os criadores de conteúdos. Aqui é muito interessante. Os fabricantes, montadores e importadores, então 72% responderam que patrocinam, investem e apoiam criadores de conteúdo, sendo que a média de todas as empresas é de 48%. Então, isso foi um recorte interessante, mostrando que as importadoras, as distribuidoras, os fabricantes fazem, né, na maioria aqui, mais de 72%, tem uma relação com criadores de conteúdo. Já os lojistas, bem menos aí, então 35%.
e de que forma as empresas apoiam os criadores de conteúdo. Então, quase 59% apoiam com doação de equipamentos, doação de produtos e tudo mais, quase 36% com patrocínio em dinheiro e 25% de outra forma, como permutas e tudo mais. Então, aqui as empresas podiam responder mais de uma opção, por isso que esses percentuais estão altos. Tá? Então, tem muita empresa que apoia tanto com patrocínio em dinheiro quanto com doação de equipamentos. Mas aqui é para ver uma tendência interessante de concentração aí na parte da doação de equipamentos. E aqui a gente tem a nuvem de palavras dos criadores de conteúdos que trazem mais resultados para os negócios. Aqui, de novo, são as empresas respondendo. Aqui a gente não está medindo engajamento, não estamos medindo visualização, importância, nada disso. Aqui é o que as empresas respondentes consideraram que trazem mais resultados para os negócios. Então, top 8 dos criadores de conteúdo, para quem pedala, o canal de bike, pedaleria, Bro, pedal.com, Segredos da MTB, o Bike é Legal, Powerlink Bike. Então, de novo, só reforçando para ninguém confundir, aqui se trata da resposta das empresas anunciantes, né, do mercado, e não do engajamento. Aqui não é nenhuma análise com relação ao impacto desses criadores de conteúdo. E agora, quanto aos atletas profissionais e amadores. Então, de que forma as empresas apoiam os atletas? Também, de novo, é uma pergunta de múltipla resposta. Então, aí, até mais do que os criadores de conteúdo, os atletas, aí, mais de 77%, recebem o apoio através de doação de equipamentos, 31% através de patrocínio em dinheiro e 28,5% através de outras parcerias, como permutas e outros tipos de apoio. Os atletas que trazem mais resultados para os negócios, de novo eu vou reforçar, não é resultado no pódio, não é quem tem mais patrocínio, é o que as empresas respondentes entendem dos atletas que trazem mais resultados para os negócios. Citados, então, mais citados, o Bro, Jaque Mourão, o Avancini, Abraão Azevedo, a Ana Polegatti, Pedro Lage e o Vinícius Henrique Lacerda. Mas a gente vê que a gente teve aí mais de 40 atletas citados, então uma nuvem de palavras bem interessante. E, por fim, no nosso mergulho aqui específico nos investimentos, aqui em eventos e competições, aqui a gente está falando basicamente de patrocínio aos eventos e competições e presença das empresas nos eventos e competições, e a gente tem aqueles citados que trazem mais resultados para os negócios. Então, no top 10, a Copa Internacional, como mais citada, Brasil Ride, passeios ciclísticos locais, aqui a gente fez um agregador, tá certo? Mas é interessante ver como passeios ciclísticos espalhados em todo o Brasil movimentam a economia, trazem patrocínios e apoios e, de uma certa forma, trazem resultados para as empresas que apoiam. O Letap, a Internacional Estrada Real, Ironman, Bike Series, eventos de cicloturismo, Shimano Fest, Big Biker. Talvez aqui não seja novidade, mas é interessante ver essa nuvem de palavras dessa forma e esse top 10 dos eventos. Esse é o resumo, então, dos resultados. Queria reforçar que esse relatório completo a gente vai disponibilizar a partir da tarde de hoje no site da Aliança. Quem se inscreveu nesse seminário, a gente vai mandar por e-mail o link, mas, de qualquer forma, hoje à tarde, através do site da Aliança, já pode acessar direto esse material. Aqui é um resumo, o material traz mais informações e mais resultados. Então, é isso, gente. Eu não sei se tem perguntas no chat que eu não pude ler.
Carlão e Gil e Álvaro, é com vocês. Obrigado, Daniel. Então, agora nós vamos para a segunda parte do nosso evento. Carlos, por favor, você vai conversar com uma pessoa que tem autoridade e história como criador de conteúdo, que é o Rafa, do canal de bike. Valeu, Álvaro. Guti, valeu pela apresentação, muito massa ver esses dados. Para a gente, quando a gente começou esse trabalho, né, cara, eu que trabalho no mercado há quase 18 anos, são dados inéditos, né? A gente nunca teve acesso a isso e me sinto orgulhoso de fazer parte desse processo, ainda que de forma tímida, por conta de outros afazeres. O trabalho pesado foi de vocês, né, cara? Muito massa isso. E muito legal conversar com o Rafa agora, que é um cara que eu conheço há muito tempo. Quer dizer, nem tanto, senão a gente entrega a idade, né, velho? Mas é muito legal, para quem não conhece o Rafa é do canal de bike, ele é publicitário. Quando eu conheci o Rafa, ele criou, na verdade, era uma revista que ele tinha, era uma revista online, né, cara? Ele é designer, se não me engano, também, né, Rafa? E conseguiu entender o mercado, essa mudança que a gente tem percebido no mercado, enquanto o negócio andava, né? Então, o cara, ele trocou o pneu da bike dele enquanto o negócio andava. Ele saiu de uma revista para criar um canal e mudar a forma de se comunicar com o público, né, cara? E hoje ele é uma das referências em criação de conteúdo sobre bicicleta no Brasil. Primeiro, Rafa, obrigado por estar aqui com a gente, cara. É muito massa estar contigo aqui. Ontem, quando a gente estava conversando, eu conversei com o Rafa ontem sobre a pesquisa, e eu comentei que o canal de bike foi um dos principais canais de conteúdo citado pelas empresas do mercado. E o Rafa falou, velho, você tá me tirando? Mas é verdade e tal. Então, assim, a gente queria saber de você, como que você vê hoje o lugar que vocês ocupam, né, que o canal de bike ocupa em relação ao mercado, e por que você acha que vocês estão nesse lugar de destaque em relação às empresas do mercado? E aí, galera, bom dia a todos. Queria primeiramente parabenizar aí pela pesquisa. Puta, dados muito legais, acho que vai ajudar muita gente. Vai nos ajudar, na verdade, né? E, bom, cara, hoje eu sei da importância que, né, a gente tem aqui no canal. Eu falo a gente porque nós somos uma equipe hoje, uma pequena equipe, mas não sou só eu que faço as coisas, então a gente tem gente no backstage. E, cara, hoje eu sei da importância, sei da responsabilidade que a gente tem, eu tenho em comunicar, em passar a comunicação, e sei do espaço que a gente ocupa. E isso é importante porque, cara, como você disse, foi uma reviravolta e foi um feeling que eu tive na época de falar, pô, é agora. Vamos entrar agora e persistir, porque acho que é isso. E, cara, acho que o mais importante é a gente ser claro na comunicação. Acho que isso que faz o canal ser o que é hoje. E ser verdadeiro, acho que do mais é isso em relação à posição que ocupamos hoje, né, entre as mídias aí. E eu fiquei bem feliz com os dados, cara. Até te falei ontem, falei, você tá me zoando, cara, é possível. Mas você acha que o que faz diferença é o jeito que vocês comunicam, a forma com que vocês colocam o que vocês fazem? Você acha que isso é o principal para vocês ocuparem esse papel? Eu acho que hoje a forma de comunicação que eu tenho, né, é uma forma mais, digamos que, divertida, uma forma mais leve, né? É uma forma que eu trago desde a época que eu trabalhei com publicidade e é um lifestyle, na verdade, que eu levo, né? Então, tipo, hoje eu respiro bicicleta, eu uso marca de bicicleta o tempo todo. Então, não é somente quando eu estou na frente da câmera que eu estou utilizando ali uma marca, um produto, uma camiseta, uma meia. Então, eu tô o tempo todo, cara. Eu saio à noite para ir tomar uma cerveja, eu tô vestido com uma marca de bike. Não tô literalmente vestido para pedalar, mas... Então, acho que isso é importante, cara. Então, eu trago isso desde a época que eu andava de skate. Eu via muita galera fazendo isso. Então, eu incorporei esse estilo, né, para a bicicleta. Então, por que a bicicleta não pode também ter um estilo? Por que a gente não pode também ter coisas legais, né? Então, eu acho que esse lifestyle, isso que eu passo da vivência da bicicleta, tá o tempo todo só com bicicleta, vivendo com a bicicleta, eu acho que isso é importante. As pessoas se identificam com isso, sabe? Então, as pessoas querem estar junto, querem saber, querem ver, então eu acho que isso é legal. Então, eu incorporei isso para minha vida, cara, desde a época que a gente se conheceu, sei lá, já tem uns 5, 6 anos, acho. E aí, cara, eu percebi que, pô, é isso para minha vida, então eu vou incorporar isso, cara. Eu acho que é isso que não é o segredo do canal, mas é
é a receita que a gente tem seguido aqui. Transformar a bicicleta num estilo de vida. Então, basicamente, é isso. Massa, velho. E você acha que... o que você acha que as empresas esperam quando elas estão apoiando uma plataforma como o seu canal, o seu site, por exemplo? O que você sente que as pessoas esperam de vocês? Cara, acho que primeiro é honestidade, né, das pessoas que nos assistem, do público, é a honestidade. E quem está investindo na gente, no caso as marcas, eu acho que é ter o respeito com o produto, o respeito com o serviço. Então, acho que esses dois princípios é interessante. Ser honesto, ser claro em apresentar, em divulgar, em saber, em estudar o produto. E as empresas querem realmente isso. Eles querem que você entenda, eles querem que você seja verdadeiro, que você não difame o produto. Se deu algum problema, deu algum BO, não precisa expor isso para todo mundo. Troca ideia primeiro com quem desenvolveu, para saber o que aconteceu. Às vezes é um caso isolado. Então, eu acho que as empresas buscam honestidade, logicamente que todo mundo quer vender, a gente não é hipócrita nesse mundo, né? Então, assim, quando uma pessoa investe numa coisa, ela quer ter resultado. E só que esse resultado não vem somente em investir, tem que ter alguma coisa por trás. Então, eu acho que ter essa honestidade em falar e ter o respeito com o produto e saber como apresentar isso de uma forma mais leve, mais divertida, sem querer empurrar tanto as coisas para a galera, eu acho que isso também faz a diferença. Eu acho que isso que eles buscam, na verdade, né? Faz muito sentido isso que você falou, cara, mas acho que tem coisas que vão além disso também, você não acha, Rafa? No que você tem uma relação, você falou muito mais da relação de vocês com as empresas, que eu acho que, é claro, é uma parceria comercial, não se trata só de vou colocar um dinheiro, eu vou dar um produto, Claro. muda um pouco isso, mas eu acho que tem um pouco da entrega que vocês têm também, né? Você acha Eu que acho que vocês dão faz diferença também? eu acho que, cara, eu acho que vale muito como você cria o conteúdo, né? Como isso é apresentado. Eu acho que todo mundo que vai, que nem as empresas, eles querem algo diferente, né? Quer alguma coisa diferente. Então, acho que quando o cara vem, uma empresa vem, um empresário vem e fala, ó, quero fazer isso, 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 o que você tem para oferecer? Então, a gente tem cronograma, a gente tem tudo bem organizado, a gente não é simplesmente, vamos fazer um post aqui, vamos fazer isso. Então, quando a gente mostra para o cara que vem atrás da gente, o comerciante, a marca, pô, eu quero fazer isso, isso, isso. E quando a gente manda um cronograma, manda o Media Kit pro cara, o cara até assusta, porque as pessoas não estão acostumadas com essa apresentação. Então, isso também faz diferença, né? E aí eles já mudam de conversa. Eu acho que isso é interessante. E lógico que a forma nossa de comunicar, cara, faz toda a diferença. O que eles querem é que o produto seja apresentado de uma forma maneira, né? Digamos assim, numa forma popular. Então, o nosso diferencial hoje, basicamente, é esse. Massa, cara. E aí, isso tem um pouco a ver com a profissionalização do mercado, né? E você acha que esse tipo de estudo, como a Aliança desenvolveu agora, né? As empresas sentem falta de ter mais indicadores, informações para tomar uma decisão mais correta, né? Tipo, considerando os resultados da pesquisa que a Aliança está apresentando hoje, você acha que esse tipo de trabalho ele pode auxiliar num processo de profissionalização maior e uma seriedade maior, inclusive, nessa relação entre o mercado e as mídias, que tem até um pouco a ver com isso que você falou, né? Cara, com certeza, eu acho que todo mundo, quando vai investir em alguma coisa, ele quer saber números, ele quer saber como aquilo vai dar resultado, se vai ou não. E investir na mídia é a mesma coisa, cara. Então, assim, quando você não tem o que analisar, né? Quando você não tem a apresentação do que analisar, você simplesmente aposta. E apostar, às vezes, não é legal, né? Nem sempre apostar é uma coisa boa, nem sempre dá certo. Então, eu acho que primeiro, quando você tem os dados certos, eu acho que é isso. Você está investindo numa coisa que você tenha grandes chances de dar certo, né? Aí, em relação à profissionalização, eu acho que tudo que serve para dar credibilidade, profissionalizar, eu acho super válido. E, assim, no que eu vejo hoje, cara, e que aconteceu muito, ainda bem que as coisas estão mudando, é que eu via muito prostituído esse mercado de mídia. Isso era uma coisa normal, porque, cara, a gente praticamente criou esse mercado da mídia no Brasil. A gente não tinha, né? Principalmente mídia online. Então, assim, o que eu via muito tem muita coisa ainda, que é prostituído, onde, tipo assim, ou o cara cobra muito pouco, ou o cara não cobra nada. E aí, cara, quando realmente
quem realmente vive desse movimento, no caso nós, hoje a gente precisa pagar a conta. Aí, quem realmente vive desse movimento, a hora que precisa mandar um orçamento sério, precisa mandar um projeto, aí as empresas meio que não torcem o nariz, mas falam, porra, mas por que eu vou pagar tudo isso se eu tenho outras pessoas que fazem de graça, né? Ou, tipo, cobram muito pouco, né? Então tem todo esse sentido. Eu acho que isso é muito ruim, cara, pro mercado, né? Porque aí sempre a gente vai ter trabalho meia boca, a gente sempre vai ter gente insatisfeita, a gente sempre vai ter aquele burburinho do que, tipo, ah, não, cara, os influencers não dão retorno, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Então, eu acho que, tipo, tudo que profissionaliza, é bem feito, com resultado, com estatística, com relatório, eu acho que é válido, cara. Então, eu acho que o menos prostituído que a gente tiver, mais qualidade de mercado e mais qualidade de produto a gente vai ter, porque uma coisa eleva a outra, né, cara? Então, eu acho isso muito maneiro. Massa, cara. E tem uma coisa, né, cara, desculpa me estender um pouco, a gente está dentro do tempo ainda, não fiquem bravos comigo, que eu acho que faz sentido isso que o Rafa falou, e a gente já conversou sobre isso, inclusive. A gente está participando de um processo de amadurecimento do mercado, né, cara? Sim. E como você disse, quando a gente começou nesse trabalho, cada um na sua função, as pessoas a gente nunca teve base de dados Na zero? como você disse, né? E as empresas eram, cara, eu mandei minha bike para o cara fulano de tal e não tive retorno nenhum. Só que as pessoas não lidam com sites, influenciadores, produtores de conteúdo, não costumavam lidar com uma forma profissional, né? Elas lidam como, eu mandei para ajudar o cara, eu quero que ele me ajude. E sem contrato, sem conversa, sem dados, sem número. Eu acho que é uma mudança, né? Exato, cara. O que eu coloco no canal hoje, logicamente, quando eu comecei lá atrás, era muito difícil, cara, cobrar as coisas das pessoas, né? Cobrar que eu digo assim, grana, né? Porque hoje todo mundo precisa colocar comida na mesa. E aí, hoje eu vejo que quando as pessoas vêm, já não tem mais aquela conversa, tipo assim, do tipo, posso te mandar alguma coisinha aí? Posso te mandar um produtinho? Já não tem mais essa conversa. Quando o cara vem, alguma empresa vem trocar ideia com a gente, falou, me manda um orçamento de quanto custa fazer isso, e daí me manda, tipo, quem que eu vou atingir, qual que é o público que eu tenho, qual que é o público que eu posso ter a abrangência, consegue mandar isso para mim? Já muda, já tá mudando a conversa. E aí eu vejo que, tipo, porra, velho, muito maneiro isso, porque anos atrás o cara vinha, passa teu endereço, vou te mandar um produtinho. Aí, tipo assim, pô, cara, fica complicado. Hoje em dia já não dá mais para fazer isso. Hoje em dia tá todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo quer vender, eu acho que é justo para todos os lados. Sem dúvida, velho. E acho que nessa profissionalização que a gente está falando, esses dados que a Aliança levantou agora podem fazer a diferença daqui para frente também, né, cara? Ô, Rafa, Claro. eu quero agradecer demais a sua participação. Você quer deixar um recadinho final, mandar um beijo pro pai, pra mãe? Meus pais acho que nem estão vendo, se eles estiverem vendo aqui, um beijo. Nossa, Mas enfim, galera, muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho mais uma vez. Eu acho que fomentar o nosso mercado é maneiro, esse movimento da bicicleta, né? Então, quanto mais pessoas estiverem usando a bike, melhor vai ser para o mundo. E, inclusive, nós estamos nele. Beleza? Bom dia para todo mundo, valeu. Rafael e Carlos, obrigado. Queria aproveitar para lembrar de quem ainda não é associado para a Aliança, que se associe. A Aliança é um trabalho coletivo e que tem não só essa iniciativa, mas várias outras de benefício fiscal, de política do ciclismo. E quanto mais de nós participarmos, seja associado à Aliança, ou seja nos grupos de trabalho, ou seja nas pesquisas, mais rico o nosso mercado vai ficar. Não só um espaço de merchan aqui, mas que é legítimo e sincero da admiração que eu, pessoalmente, com pessoa física, pessoa física é difícil, mas tenho pela Aliança. Com isso, eu queria passar para a Juliana, que vai falar com uma pessoa que cruzou o Oceano Atlântico para fazer no Brasil um evento global de ultramaratona. Então, Juliana e Mário Roma, obrigado por estarem aqui. Por favor, Juliana. Obrigada, Álvaro. Falar também que a gente já passou de 150 aqui na sala, uma marca muito boa, estamos contentes. Mário Roma, eu vou fazer uma introdução sua que eu peguei ali do Tudo Viagem, que eu achei muito bacana, que fala que você está no pódio desde os 8 anos e dali você só saiu em 2010 e por uma boa razão. Foi campeão de ciclismo, de vela, de diversas categorias e, como o Álvaro disse, conseguiu trazer aí a Brasil Ride e temos ela fazendo
há muitos anos. Então, a primeira pergunta que eu queria trazer para você é qual foi a importância do uso de comunicação nos primeiros anos da Brasil Ride? O que vocês fizeram de investimento para poder fazer com que a marca crescesse? Você está por aí? Não sei, o Mário Roma não deu um oi para a gente, não sei se ele está ouvindo. Ele está aqui, é só o microfone, Mário. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite, parabéns aí pelo trabalho. Dados é uma coisa super importante, né? Porque o achismo não leva a lado nenhum, né? Assim, e talvez isso tenha feito a diferença aí que a Brasil Ride, eu acho que ao fim e ao cabo, eu sinto que a gente é um pouco pioneiro exatamente nessa área aí, porque a Brasil Ride, duas coisas eu acho que a gente conseguiu fazer no mercado, trazer as grandes empresas que são fora da caixinha. O que é que eu chamo fora da caixinha? São as empresas que não são do mercado de bicicleta. Isso talvez eu trouxe do DNA da vela, porque assim, os meus patrocinadores da America's Cup, da Copa do Mundo de Vela, não são empresas de vela, porque as empresas de vela são pequenas, assim como as empresas de bicicleta, perto de um Santander, uma telecomunicações, enfim, de empresas muito grandes, né? E o Brasil é cheio de empresas grandes. Então isso era uma coisa que eu não entendia e vinha do meu DNA. E a mesma coisa era a mídia, porque tudo é um retorno, né? Você recebe, você tem de dar alguma coisa em troca, né? Onde cá, toma lá, né? O pastel de Belém é uma super bom, mas custa €1,50, né? É uma fortuna, né? Então, assim, tudo tem um preço. Então, essas eram duas coisas que eu tinha no meu DNA, da minha experiência do mundo da vela. E quando a gente fez no ciclismo, a gente trouxe essas duas experiências mais em infraestrutura, porque eu reparava que as provas de ciclismo naquela época não tinham um terço da infraestrutura que é hoje, né? A gente foi a primeira prova, sei lá, a fazer um monte de coisas que hoje a gente continua fazendo, porque eu acredito que é inovar ou morrer, então a gente está sempre querendo inovar, mas a mídia era uma coisa importantíssima e acho que a gente foi assim, bem pioneiros nesse lado. Muitas dos sites que tem hoje, muitas coisas que tem hoje não existiam. Eu vou dar um exemplo mais recente, a gente foi os primeiros a fazer um evento de gravel, por exemplo, né? Quando eu fui fazer a primeira prova exclusiva de gravel, eu fui na internet, não tinha um grupo de gravel, não existia esse negócio, não existia. Hoje tem gravel de mulher, gravel de homem, gravel de gordo, gravel de magro, tem gravel para tudo quanto é lado, né? Então, assim, é interessante de ver como as coisas vão se desenvolvendo. Mas eu sempre fui muito de dados, eu sempre gostei muito de dados, sabe? Eu sempre fui muito ligado a essa parte de resultados, né? E os resultados, os números não mentem. Então, a gente sempre trabalhou com essa coisa de prestação de contas. No primeiro evento, quando fez a Brasil Ride 2010, a gente já era claro. Para trazer claro, a gente já tinha que ter um comportamento como empresa, que era a maior empresa de telecomunicações do Brasil, tinha 45 milhões de clientes. Então, assim, não trabalha com achismo, né? Então, a gente tinha que ter números, informações, e sempre foi uma coisa que a gente fez. Entendeu? Eu lembro que, desde o começo, né, eu chegava na prefeitura, entregava a prestação de contas. O prefeito olhava para mim e falava, nossa, interessante isso aqui, né? Eu nunca vi isso aqui. Então, assim, porque era coisas que a gente já tinha, né? Porque na vela os projetos são muito grandes, muito altos, e a gente tinha que prestar contas, né? Tudo tinha que prestar contas para patrocinadores. Então, isso era uma coisa que a gente trazia. E a mídia, né? A mídia, eu sempre falo assim, ó, se a Coca-Cola gasta até hoje tanto dinheiro, é porque é necessário fazer mídia, porque assim, o falar, não adianta você ter o melhor produto do mundo se você não apresentar ele. Obviamente que existem N de vertentes, assim, comparar o patrocínio de um evento com comparar um patrocínio de um canal de informação de bicicleta, para mim é assim, é Coca-Cola fazer o anúncio de Natal lindo, maravilhoso, que é sempre um dos mais lindos do mundo, e a Coca-Cola por um cartaz lá no bar do seu Zé, agora a promoção da Coca-Cola, 1,50. São ações de marketing totalmente diferentes, né? Mas todas elas são necessárias. Então, às vezes eu acho que as pessoas ainda, no mercado, ainda não entenderam onde eu ponho as minhas fichas, né? Você tem de apostar, mídia é uma coisa muito grande, é um mundo muito grande, mas você tem de entender como é que você aposta e o teu produto, onde é que eu tenho um pouquinho mais de força e menos força. Mas se você não tiver no pacote inteiro, você também não está em lado nenhum.
Então, eu sempre digo, olha, não adianta você patrocinar a Brasil Rádio e você não dizer que você patrocina a Brasil Rádio. Não adianta para nada, você vai ficar limitado ao grupinho Brasil Rádio. Então, assim, quando você consegue compor esse investimento de marketing em todos os canais, ou nos canais que realmente têm influência, e isso dá certo, aí você tem um retorno muito mais rápido e muito mais, diria, globalizado, vamos dizer assim, dentro desse nicho do mercado. Então, eu acho que isso hoje é uma deficiência que eu vejo, assim, as pessoas tendem a apostar numa coisa só. Depois falar, aquilo lá não deu certo. Ah, mas você tinha sustentabilidade para aquilo? Não. Então, como é que aquilo lá ia dar certo se você não tinha sustentabilidade para aquilo? Entendeu? Então, isso falta, e falta muito nas empresas por exemplo, é um pouco o que acontece com o futebol, né? O futebol, se você pensar, é um patrocínio maravilhoso, né? Porque o dinheiro é pouco, quer dizer, é muito para nós, mas é pouco, e o retorno de mídia é gigantesco, né? Porque se o teu time perder, fala que perdeu. Se o teu time ganhar, fala que ganhou. Se o jogador marcar gol, fala que marcou. Se o jogador encravar a unha e não jogar, fala também que não. Dá sempre dando retorno, né? E é uma propaganda muito fácil. É um logo na camiseta, lá no rodapé do campo de futebol, e vamos embora. Está feita a propaganda. No caso do ciclismo, no tênis, na vela, no atletismo, as ativações têm de ser mais de campo. E as empresas no Brasil, até as próprias agências, a gente trabalha com empresas grandes, enormes, né? Fora do mercado da bicicleta, a gente tem agências gigantes, a gente vê que elas têm muita deficiência em como ativar. Então, no Brasil, as pessoas ainda não aprenderam a ativar. Então, aquela coisa do Tour de France, do senhorzinho de barba branca, correndo com aquele arpão, é muito bacana. Mas no Brasil, ainda longe, as pessoas não conseguem enxergar isso como isso uma grande ativação. E aquilo lá virou um produto, virou uma marca, virou uma coisa que tem valor até, né? Isso se chama ativar. A ativação no Brasil ainda não sabe ser feita. Então, é uma coisa que as agências de propaganda têm muita deficiência. E no estilo do ciclismo, não adianta pôr lá só o banner, só o inflag, só a lona de gradil, e isso é um patrocínio. Não, isso é uma posição de marca. Você só está posicionando a tua marca. Você não está interagindo com aquela comunidade. Para isso, você queria criar uma ativação. E isso é uma coisa que as próprias empresas têm dificuldade, as agências, mais dificuldade ainda, porque eu vejo agências gigantes que elas não conseguem distinguir mountain bike de triatlo, de ciclismo de estrada, e assim, tem uma dificuldade enorme, falta expertise. A gente tem que pensar que na Europa, quando uma agência de propaganda faz um anúncio, provavelmente naquela agência 40% são ciclistas, 40% vão para casa para o trabalho. Então, ele sabe a diferença de uma bicicleta time trail, uma bicicleta de cidade e uma bicicleta mountain bike. É normal, faz parte do dia a dia de um europeu. No Brasil, tem um monte de gente que trabalha na agência e não sabe nem mal e mal o que é bicicleta. Então, isso dificulta muito. Hoje eu sinto que é uma dificuldade grande na área de eventos, as empresas não saberem explorar o lado dos eventos, que é um lado da ativação, entendeu? Assim, o grande coisa do evento, quando o portal de internet avalia produto, comunica com produto, é uma coisa mais produto. Eventos é uma coisa mais humana. Você quer chegar perto dos seus clientes, você quer interagir com os seus clientes. Então, assim, isso é através da ativação, não é através de um banner, de uma bandeira. E do conjunto de ações, né? Acho muito legal você trazer isso, que foi uma coisa que o Caê também, o Caê Botelho da Proparts trouxe na entrevista e falou, é uma coroa. Todos os dentinhos têm que estar lá para conseguir girar, né? Então, para você ter sucesso, você usa as 11 marchas, né? Você não usa só uma marcha. Exato. Então, assim, isso é uma coisa que ainda existe uma certa deficiência. Estendendo um pouco o que você falou, hoje vocês sentem falta de algum formato de comunicação específico para impulsionar mais as inscrições? Então, para além da ativação da marca, dessa visibilidade, mais direcionado a converter inscrições na prova? E, olha, Juliana, eu sou contra essa palavra de inscrição, porque, assim, exatamente por causa do mundo que eu vejo. Na America's Cup tem 2 parques. É uma das provas que tem mais retorno de mídia do mundo, né? Então, essa coisa que as pessoas estão também muito nessa coisa do número de inscrições, porque uma coisa que eu vejo assim, que você vê no Brasil, do nosso lado de eventos, você vê que não cresce muito os eventos, né?
porque assim, eu lembro quando eu comecei as primeiras provas que tinha no Brasil, grandes, eu lembro o número de atletas que tem hoje, que a gente tem hoje. Então, assim, a gente fez o Rua do Anel, a inauguração do Rua do Anel, alguns de vocês aqui correram, pô, tinha 1.700 pessoas, era um absurdo aquilo lá. Isso foi há 10 anos atrás. Hoje tem o quê? Há 2.000. O que mudou? 300 pessoas em 10 anos? Eu considero. Agora, o que isso trouxe de resultados, então, isso é muito importante. Então, eu não penso assim que o que é que a gente tem de falta para ter mais inscritos? Para ter mais inscritos, a gente precisa vender mais bicicletas. Basicamente é isso. Isso é a única coisa que vai trazer mais inscritos, porque os inscritos têm que ter bicicleta. Agora, o que é que vai trazer mais retorno para eventos? É a mídia televisão que não existe no Brasil. Mano. Então, assim, você vê que hoje qualquer corrida, assim, um pouco de um porte maior, vamos dizer, médio para alto, você consegue assistir na internet a corrida, um canal que tem Eurosports, tem a Eurochannel, tem a própria RTP lá em Portugal passa a corrida de bicicleta, entendeu? Então, assim, isso aqui no Brasil não existe. Então, acho que, assim, uma coisa que falta muito no Brasil é mídia TV entender que esse produto pode trazer benefícios para eles e pode ser bom. Isso é o que realmente falta. E que é inviável para as empresas particulares fazerem isso, porque é uma conta que não fecha. Assim, eu vejo vários organizadores que querem fazer isso, às vezes a gente quer fazer até por desafio nosso pessoal, mas financeiramente vai ter prejuízo. Porque assim, é impossível. A conta de televisão é muito cara, e ela nunca consegue fechar, você nunca vai conseguir pagar ela. Então ela tem de ser Existe um feita monopólio do futebol também, né? Como você estava dizendo, ela tem que de é ser muito feita através fácil. dos canais de comunicação, entendeu, Juliana? Então, assim, eu, por exemplo, a gente teve a visita do ministro lá na Bahia esse ano, né? Não, mas por que a Brasil Rádio não é a maior do mundo? Como o Tour de France? Eu falei, olha, muito simples, porque o Tour de France é o Tour de France a partir do momento que o presidente da República da França resolveu adotar o Tour de France como um produto francês. Aí virou o maior do mundo, porque aí você tem uma estrutura toda de um país, de televisão e tudo mais, para vender esse produto. Aí fica inviável um produto privado combater um produto desse, porque imagina se o Tour de France tivesse que Claro. pagar toda aquela estrutura de vídeo e televisão para fazer cobertura do Tour de France. Seria impossível. Agora, a conta fechou com a França, porque o que é que o Tour de France vende? Uma corrida de bicicleta? Uma corrida de bicicleta. Mas o que vende mesmo, o produto que vende, é o destino que se chama França. Esse é o produto do Tour de France. E é Um por isso que está esforço lá que o Carrefour, é por isso que está lá a Continental, é por isso que as marcas de bicicletas não são patrocinadoras do Tour de France. Porque, assim, ele vende a economia francesa, ele vende a França. Então, assim, isso foi usado através de quê? Televisão. A televisão é que levou o Tour de France. A minha avó sabe o que é o Tour de France, a senhora ali do lado sabe o que é o Tour de France. Nem nada, mas todo mundo já ouviu falar do tal da Volta à França de ciclismo. Então, isso é o que falta no Brasil. É a mídia, a televisão, entrar e ver que dá para ganhar dinheiro com isso. Dá para ganhar dinheiro com os clientes, com os associados de Aliança Bike? Talvez não. Como o Tour de France não dá, como o Giro de Itália não dá. Mas tem um monte de outros produtos que vêm agregados ao ciclismo, como a experiência de vida, como as grandes empresas de telecomunicações, os bancos, você vê. A Brasil Rádio virou Santander Brasil Rádio no ano passado. Nesse ano, acho que agora tem mais de 6 bancos já apoiando eventos de ciclismo. Porque nenhum apoiava. Nenhum. Então, assim, rapidamente essas empresas enxergam o potencial, porque a famosa Maria vai com as outras, né? Se um foi, alguma coisa tem, vamos lá. E aí vai lá, mexe, levanta dados, essas empresas têm maneiras de medir esse retorno e descobrem que realmente é um investimento ridículo, perto do futebol, perto de outros grandes eventos, e com um retorno também ou muito bom, ou às vezes muito pontual, porque é aí que eu digo assim, quantas pessoas tem? Não interessa quantas pessoas tem, eu preciso de 6 clientes, são esses 6 clientes, vamos dizer assim, amarelos. Esses 6 clientes amarelos estão naquele evento, então eu vou patrocinar aquele evento porque é lá que eles estão. Eu não consigo deixar eles no meio de um campo de futebol com 60 mil pessoas. As 60 mil pessoas que estão lá no campo de futebol não têm os 6 que eu preciso para o meu negócio. Então, essas ações que ainda não existem, a televisão ainda não se atentou desse
desse nicho, dessa produto aí, desse nicho importância, de mercado, entendeu? Exatamente. É, e por causa acho legal também você até trazer por causa dessa fartura do futebol, né? Sim, e Infelizmente, legal você trazer também a adoção do poder público, né, do presidente. Então, aqui a gente vê também esse movimento das prefeituras, das gestores públicos despertarem para a importância de um evento na cidade, para movimentar a economia, o cicloturismo, uma série de coisas que estão ligadas a quando um evento é realizado, seja em pequeno porte ou um evento muito grande. Só para a gente não perder, senão eu já vou estourar aqui meu tempo, eu queria te fazer uma última pergunta que acho que vai na linha do que você está falando, que é entender um pouco o mix de mídia gerado tanto pela prova quanto por parceiros e terceiros que estão junto com vocês, assim, se existe dessa mesma maneira que você falou que existe um conjunto de vocês, se existe um conjunto também com os parceiros para que isso chegue mais longe. Sim, isso aí é assim, para ter uma ideia, a média dos nossos patrocinadores tem 9 anos que estão com a gente, né? Então, assim, eu acho que se você não trabalhar em conjunto com os teus parceiros que estão juntos no evento e tentar avaliar e, sobretudo, mensurar esse investimento, você não vai ter sucesso, assim. Eu sinto que uma das coisas que a gente sempre fez foi que a gente sempre fez uma entrega maior do que a gente vendia no contrato, né? E isso é muito importante para que as empresas se sintam satisfeitas com o trabalho que você dá, né? Então, assim, acho que às vezes as pessoas esquecem-se da entrega, né? Se esforçam muito para vender, mas depois esquecem-se para entregar. É a mesma coisa que eu sinto, por exemplo, com os atletas no Brasil, né? Falta um pouco essa dedicação da entrega. A mesma coisa acontece com os eventos, e acho que hoje os eventos estão realmente mudando e talvez a gente tenha um pouco de peso em cima dessa mudança. Eu sinto que a gente tem uma certa... Vai puxando a régua para cima, né? Eu sempre gostei do desafio, eu estou sempre procurando essa entrega e essa parceria junto aos clientes de provocar os nossos patrocinadores, entendeu? A gente tem de provocar eles, assim, não adianta, por exemplo, uma coisa que não me contenta, essa coisa de eu vender uma cota de patrocínio para alguém, a pessoa me paga e não faz nada comigo. Eu sempre digo, gente, você tem de explorar, Brasil Rádio. Não adianta você estar aqui só para dizer que está. Se você não explorar, daqui a um ano, hoje nossos contratos são todos 3 anos, assim, mas assim, daqui a um ano você não serviu para nada. Tudo bem, mas o que você fez dentro da Brasil Rádio? Nada. Então, nada vezes nada é nada. Voltando para os números, né? Então, essa provocação de dividir experiências e provocar com que os patrocinadores realmente estejam dentro desse evento, e isso seja uma coisa não só espontânea na semana do evento, mas assim, você vê, vocês sabem perfeitamente que a gente trabalha na nossa mídia o ano inteiro. A gente tem, desde o começo, a gente tem assessoria de imprensa, a gente tem equipe de vídeo, equipe de fotografia, equipe de mídias sociais, empresas de inteligência virtual. Então, assim, a gente tem uma estrutura toda para trás para provocar esses resultados e, sobretudo, mensurar esses resultados para que a gente possa apresentar no fim da temporada os resultados para as pessoas, para os nossos patrocinadores. Perfeito, muito obrigado, Mário. Eu queria, então, passar para o Álvaro para a gente ir seguindo. Acho que o Carlos que vem agora. Obrigada, viu? Obrigado a todos e espero que tenha podido contribuir de alguma forma. Com certeza, muitos pontos importantes. Mário e Juliana, muito obrigado. E mostra que o sucesso do Brasil Ride não é por acaso, porque você trouxe um profissionalismo, um senso comercial, de mostrar para as grandes marcas que quem pedala também consome carros, produtos de higiene, serviços financeiros, e ter essa relação profissional e amadurecimento. Então, admirável e mostra que o sucesso da Brasil Ride não é acaso. Claro que a gente precisa ter sorte, mas é a competência e a visão que o teu time executou. E nisso eu queria passar para um outro caso que é admirável, que é o nosso próximo painel, que o Carlos vai moderar, com o Augusto Freitas. O Augusto, desde Criciúma, que é uma cidade de 200 mil habitantes em Santa Catarina, no sul do Brasil, construiu, nos últimos 20 anos, o que talvez seja a maior plataforma de e-commerce da América do Sul, com certeza. Não sei se pode falar de América Latina com o México. Mas é outro caso de histórico de aprendizado de um empresário que, estando fora do eixo Rio-São Paulo, teve uma visão absolutamente inovadora
e uma execução brilhante nesses 20 anos, olhando o varejo de bicicleta e olhando o varejo online e offline. Então, Carlos, por favor. Valeu, Álvaro. Primeiro, eu queria só relembrar, né, cara, como está sendo incrível essa manhã de ouvir as pessoas que fazem o mercado de bicicleta acontecer há tanto tempo, né, cara? É muito privilégio de nós, 150 e poucas pessoas que estão por aqui, de ouvir essas pessoas. E lembrando, né, só um pequeno parênteses, não se tratam de verdades absolutas, né, porque as realidades das empresas são muito distintas, como o Gucci apresentou, tem empresas que têm faturamento anual de até 100 mil, empresas que passam de milhões de faturamento anual. Então, entender e pescar um pouco dessas aulas que a gente está tendo, como o Marcelo Marcel comentou aqui no chat, e aplicar, de fato, com os números que a gente está levantando agora. Prazer falar com o Augusto agora. Para quem não conhece o Augusto, eu, por exemplo, nunca falei com o Augusto. É uma coisa louca, né, cara? Prazer aí, Carlos. Prazer é meu, com todo cara. mundo. Obrigado, Daniel, Álvaro, todos que estão aí no evento. A gente que agradece. Para quem não conhece, algumas pessoas aqui podem não conhecer o Augusto, mas com certeza todas conhecem a Bikepoint, que é a empresa de bicicletas fundada por ele. O Álvaro introduziu muito bem, né? Fora do eixo mais tradicional, completamente, vamos dizer, fora do eixo tradicional de Rio, São Paulo, Minas Gerais, né? Até Brasília, vamos colocar ele, vem do interior de Santa Catarina. E a gente queria ouvir um pouco de você também, Augusto. Desde o seu início, você sempre foi um caso de sucesso, porque você sempre investiu muito nas mídias especializadas, né, da bicicleta. Nesses 20 anos, você conseguiu acompanhar as diversas mudanças do mercado, nas mídias, e também a forma como as empresas utilizam a verba de marketing, né, a comunicação. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, o que você percebeu desde que você iniciou o Bikepoint há 20 anos para agora, o que mudou, o que aconteceu, queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigado pelo seu tempo. Imagina. Primeiro, o que tu acabou de falar, né? Muitos podem conhecer a Bikepoint e não conhecem o Augusto. Isso é bem importante. Eu acho que a gente tem que, no mercado de bicicleta, em alguns segmentos também, a gente tem que desvincular, às vezes, a gente do próprio negócio para que o próprio negócio possa crescer e ter maturidade. E às vezes a gente fica lá, eu vou na loja do João, vou na loja do João, e não é a loja do João, né? É a Bikepoint. Então, acho que isso é muito importante já, só pegando o teu gancho aí. Mas eu lembro aqui, dessa pergunta que tu fez, eu lembro de iniciar 20 anos atrás uma trajetória de colocar faixa na minha cidade, falando que eu existia, que existia uma loja de bicicleta aqui, e eu saía pendurando faixa aí nos muros, e santinho na entrada do campo de futebol, entregava santinho na sinaleira, né, falando que a gente trocava bicicleta, das nossas promoções e tal. Então, essa era a nossa mídia de 20 anos atrás, né? Obviamente que a gente começou também com muito evento de pedal, de passeio com a galera, reuniu o grupo. Não era o grupo do WhatsApp, né? Mas era grupos de pedal. E, obviamente, que isso foi passando os tempos, né? E a gente foi melhorando. Eu sempre gostei do comercial, sempre gostei do marketing. Me formei em administração e vivi a cadeira do marketing muito forte. E sempre gostei de me posicionar, né? Então, em certo momento da nossa vida, a gente decidiu que nós gostaríamos de ser uma grande empresa. E isso nos direcionou, criamos uma visão, criamos um planejamento, e dentro disso o marketing é muito importante, né? De tudo que a gente está vivendo, né? De 2010 para cá, essa questão do online, do digital, sempre foi muito forte na presença aqui da loja. Então, não tinha escapatória. Eu gostava de fazer, gosto de fazer, e comecei a investir. Eu lembro, assim, Carlos, de várias vezes eu chegar numa segunda-feira e ter que colocar 20 mil reais num boleto do Google, entendeu? Há 10 anos atrás, e tu diz assim, cara, o que vai acontecer disso aqui? Né? Então, investimentos sempre foram fortes, sempre foram pesados, mas a gente tinha um objetivo. Lá na frente eu imagino que a gente ia conquistar alguma coisa. E, claro, depois veio planejamento, orçamento, e né, hoje a gente tem uma house dentro da empresa, né, com pessoas direcionadas para as redes sociais, para conteúdo, para vídeo, para o próprio site, para outras plataformas. Então, realmente, a gente veio crescendo muito, e eu acho que a diferença nossa, aqui eu digo o seguinte, que a gente tem que gostar dessa parte do comercial marketing, /marketing.
não é só vender, não é só estar no balcão, tu tem que estar por trás disso e entender, como até agora o Mário Roma falou e o próprio Rafael falou, que números são esses, que dados são esses, onde tu vai levar com 20 mil reais no Google, o que vai fazer, que tipo de campanha, onde que tu vai, o que funil de vendas é esse, então assim, onde tu vai encontrar isso? E aqui eu não sei se a gente está falando com empresas pequenas, que estão com o nosso lado, espero que estejam, e eu também já fui pequeno. Então, lá atrás, a gente sempre começa com grupo de pedal, com isso, com aquilo, mas hoje está muito mais fácil. Eu acho que hoje a gente tem plataformas muito mais baratas, né? Vamos dar um exemplo do Instagram, Facebook. Baratas que eu quero dizer de tu conectar com o Brasil inteiro. Porque 10 anos atrás você não tinha alguns recursos que hoje você tem. Então, a gente tem que lembrar que a gente precisa utilizar essas ferramentas, né, obviamente direcionadas, como nós já escutamos aqui, mais uma vez do Rafa e do Mário. Se você não usar o BI, se você não usar os dados, você atira uma bala de, né, de canhão assim muito forte, no escuro. E quando você começa a segmentar e observar o teu público, e entender onde você vai chegar, aí eu acredito que o resultado começa a vir. Muito legal. Uma coisa especialmente que você falou, Augusto, para mim é que vincular a estratégia de marketing à estratégia comercial da empresa, a estratégia de negócio da empresa. E as empresas muitas vezes não fazem isso, né? Isso independe de tamanho da empresa. Porque assim, ó, eu acho que a gente tem que primeiro escutar, eu sempre aprendi a escutar o mercado. Então eu vou ao mercado, procuro entender o que o mercado deseja, de que forma que ele está comprando, que preço que ele está pagando, para a gente poder ter o produto dentro de casa e oferecer ao mercado. E já alinhar com o que você já pesquisou do mercado, né? Porque senão você vai lá, compra, sei lá, X bicicletas do tamanho 21 e diz assim, agora eu vou vender para caramba. Mas não, o mercado não tem esse tamanho de pessoas para comprar. Mas foi barato, foi muito barato, foi muito barato. Não, mas não é assim. Então, o ideal é que você escute o mercado, entenda o que ele quer, e aí é uma pesquisa, aí é BI, e aí também é dinheiro, também é estrutura, também é investimento, conhecimento, e aí traz para dentro de casa. Dentro de casa você mexe a panela, entende o que você quer fazer, com que orçamento você vai ter, e direcionar isso novamente para o mercado, né? E aí conquistar o cliente. Interessante isso. Você comentou agora sobre 10 anos atrás como era, né? Não tinha muita opção, era folder, grupo de pedal. Hoje mudou muito, a internet, evento, atleta, site, criador de conteúdo, influenciador. Como que a Bikepoint divide os investimentos hoje em comunicação e marketing? E além dessa divisão, onde que você percebe que tem mais resultados? Então, assim, ó, honestamente, eu também vou na linha do que aconteceu aqui no começo das explicações do Daniel. Eu acho que hoje a plataforma tem que existir. Então, o e-commerce, a sua cara, a sua identidade, a sua marca tem que estar numa plataforma. Então, eu sou um pouco contrário às pessoas que só ficam no marketplace. Eu acho que o marketplace ele pode te dar uma rasteira a qualquer momento. Então, é importante que lá atrás nós criamos a nossa plataforma, passamos um trabalho, né, um perrengue. Até hoje é muito difícil de tu manter tudo isso em pé, mas pelo menos hoje a gente tem uma marca, né? Então tá ali um brand construído. Então, aí agora dividir hoje em dia aí tu divide no Instagram, tu divide com atletas, tu divide com embaixador, tu divide no blog, no conteúdo. Então, assim, como é que nós fizemos isso? Primeiro, eu acho que o caminho é ter uma plataforma. Segundo, é ter uma boa relação com as redes sociais, com os seus clientes. Eu acho que as redes sociais, como a pesquisa mostrou, ela é um diferencial para todos nós, né? Então, ela é rápida, ela é dinâmica e, teoricamente, eu acho ela barata. Onde é que eu acho que ela pode se tornar um pouquinho mais custosa é se tu realmente botar a mão um pouco mais forte, fazer uma coisa mais profissional, como mesmo o Rafa falou. Olha, para a gente poder fazer um conteúdo bom, não é uma pessoa que está ali atrás da loja, né? Nós temos 6 pessoas aqui cuidando do Instagram. Então, assim, não é uma coisa simples, né? Algo que tu tem que ter uma pessoa para responder, uma pergunta direta, uma resposta. Então, assim, se você não tiver, vamos dizer, o back atrás, também não adianta. Vou pegar o celular, vou sair por aí, e aí? O cara te faz uma pergunta e demora, sei lá, 2 horas para responder? É impossível isso. Hoje em dia, a pessoa que está ali, ela quer uma resposta imediata. Ela está lá do lado do país, ela precisa responder, tomar decisão rápida, né? Então, eu acho que é justamente isso. O investimento nosso está
em ter uma agência hoje dentro de casa, claro que o nosso tamanho comporta, e cuidar dessas situações. A gente tem os embaixadores, nós temos pessoas que realmente criam conteúdos para nós, pessoas como o Rafa, que a gente manda os produtos, que a gente pode divulgar mais a nossa marca, ou as marcas que nós trabalhamos, né? E os eventos também é importante, né? A gente não deixa de participar dos eventos, e eu acho que a loja pequena hoje tem que ter o seu evento, o seu passeio de terça, de quinta, de sábado, né? É marketing simples, mas é o verdadeiro, é o raiz, é o que fez a gente chegar aqui, né? Se você não está do lado do teu cliente, entendendo o que está acontecendo, pesquisando, vendo o que ele necessita, qual é a necessidade realmente dele, você não tem como estruturar o seu negócio. Então é muito importante você estar do lado do seu cliente 24 horas, isso é muito importante. Ou seja, uma resposta muito similar à do Mário, de não adianta escolher uma coisa só, né? Tem que entender e estar em vários pontos ao mesmo tempo. E hoje nós temos por exemplo, a Bikepoint tem muitos produtos, nós temos mais de 30 mil produtos para serem dispostos na plataforma, e temos 2, 3, 4 plataformas só, né? Então, assim, é muito produto, muito conteúdo para gerar em poucas plataformas. Então, assim, se eu estou falando alguma coisa no site, eu tenho que falar alguma outra coisa no Instagram, eu tenho que falar outra coisa no YouTube, eu tenho que falar outra coisa no Face. Então, assim, tu tens essas redes justamente para poder pulverizar a tua comunicação e entender, poxa, no Facebook eu comunico com que público? No Instagram eu comunico com que público? E YouTube, qual é o público do YouTube? Né? E aí tu começar a mensurar isso. Claro que mais uma vez, né? Tudo que a gente está falando aqui é de dados, é de poder ter a importância disso é muito grande. Vocês começaram o nosso evento aqui, vamos dizer assim, foi bem importante, porque a gente começou falando de dados, né? Então é isso. Fecha o 360 se realmente a gente saber para onde a gente está indo. E para saber onde a gente está indo, a gente precisa mensurar o que a gente está fazendo, porque senão o dinheiro vai pelo ralo. Muito bom. Pegando esse gancho para a gente finalizar, que você falou dos milhares de produtos que vocês têm na plataforma, recentemente a Bikepoint lançou a Black Orange, que é uma nova marca no mercado brasileiro de bikes, né? E a gente sabe como é lançar um produto novo, o tanto de desafio que isso tem, especialmente em comunicação, né, cara? Você pode contar para a gente um pouco de como vocês estão desenhando a estratégia da Black Orange para se tornar conhecida e desejada, né, por quem pedala? Justo. Então, na verdade, é um grande desafio, né? Eu estou há 20 anos no varejo e, diante de tudo que a gente estava vivendo, a gente tinha um sonho de ter uma marca já, não só de bicicleta, mas, enfim, de acessórios, componentes, vestuário. Mas ela foi realizada justamente no momento em que realmente não tínhamos bicicletas no mercado. Mas a gente sabe que isso é uma maturação, Carlos, né? Para tu fazer uma marca, para você criar um brand forte, vai precisar de alguns anos. Isso está dentro do nosso, né, do nosso planejamento. A gente entende que não se faz uma marca do dia para a noite, né? E isso realmente vai levar algum tempo. O que a gente fez, a princípio, para poder diminuir, talvez, essa conexão com o consumidor? Colocamos debaixo do guarda-chuva da Bikepoint, que temos uma força imensa de venda. Se posicionamos como marca, então a gente criou um segmento, né? Fomos atrás deste nicho de clientes, né? Então a gente não está tirando do alumínio para o carbono, do full para isso, não, a gente pegou um nicho de clientes e definimos, aqui que a gente vai atuar, nesse tipo de acessibilidade que a gente quer encontrar para o consumidor brasileiro, com a dificuldade que a gente está tendo dos produtos importados, dos valores que estão, né, do quanto que a gente está sendo impactado, né, pela nossa economia e pelo mundo, pelo global. Então temos que encontrar um caminho para entregar um produto para o brasileiro que ele realmente possa ter acesso, né? Então definimos isso como um posicionamento da marca hoje. Talvez ela possa mudando conforme os anos, né? Mas hoje o que a gente quer entregar é um produto de carbono e que esteja mais acessível, né, para o nosso consumidor, diante de tudo que eu também já vivi na minha vida e sei o quanto que é difícil tu comprar uma bicicleta de 10 mil reais, o quanto que o brasileiro, né,
desvalorizou, né? A gente está aqui, todo mundo aqui é adulto, sabe que há 2 anos atrás uma pessoa que ganhava R$3.000, hoje ainda está ganhando R$3.000 e desvalorizou 30% a nossa moeda, 40%. Então, cada vez está mais difícil de a gente encontrar esse cliente e ele não vai deixar de botar o feijão e arroz na mesa dele, ele vai deixar de comprar bicicleta, entendeu? Ele vai deixar de fazer outras coisas, de ir no clube, de ir no jogo. Então, assim, o R$3.000 dele vai servir para aquilo, ele não serve mais para aquilo e mais o lazer dele. Então, essa é a minha dificuldade e é isso que eu acho que a nossa ideia é essa, encontrar um caminho para a Bike Origin nesse sentido, entendeu? Legal. Augusto, agradeço demais sua participação, cara, é muito bom ver vocês falando sobre isso, quem entende do mercado, para dar uma luz até para quem está mais começando e tal, e agradeço demais seu tempo com a gente aqui, viu? Não, eu que agradeço o convite e estou aqui sempre à disposição da Aliança, com certeza. Daniel, um abração e beijo a todos. Valeu, obrigado. Passa a bola para o Álvaro agora. Valeu, Álvaro. Augusto e Carlos, obrigado. Augusto, acho que você traz uma coisa importante, que é a motivação desse grupo, que é trazer dados para a nossa indústria. A nossa indústria é específica e, como o Mário Roma mencionou, os grandes players de agências têm dificuldade em entender e traduzir. E o mercado vem crescendo, mas a gente tem consumidores e você, com a visão de e-commerce, teve a consciência de saber que os dados estão no sentimento. Você não tinha relação presencial do teu cliente, e essa é uma referência muito importante que tem muito a ensinar a todos nós. Então, muito obrigado. Queria passar agora para o nosso quinto painel, que é a Juliana, com uma pessoa que é uma grande autoridade do varejo brasileiro, também de décadas, com outro ponto de vista, que é estar operando no maior mercado da América do Sul, que é o Daniel Liperti, com a Pedal Power, que é uma referência na hora que você olha para varejo, de experiência de loja, de variedade de produto, de serviços. Então, Juliana, Daniel, bem-vindos. Obrigada, Álvaro. O Daniel já tive a oportunidade de entrevistar em outro seminário, então que bom mais uma vez falar com você, Dani. E eu acho assim, não só Pedal Power, mas você se reinventa. Então, assim, nos últimos anos você foi para o Bike Fit, então está sempre você e a Pedal Power crescendo e pensando em novas maneiras de atingir outros públicos. E eu queria te perguntar, assim, pensando nesse investimento de comunicação e marketing, e na infinidade de mídias, formatos, pessoas que podem se investir para ter resultado, e vocês fazem desde apoio a atletas até participação de eventos, presença forte em redes sociais. Você consegue contar para a gente assim, um pouco como que vocês chegaram até aqui? Também um pouco dessa seleção, dessa priorização, como que foi? Bom dia para todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Como sempre, a Aliança na frente aí, fazendo um trabalho incrível. Acho que todos nós que estamos aqui, muitos outros que não puderam estar, são super gratos a tudo que a Aliança tem feito. Realmente tem injetado aí uma evolução e um progresso importante aí no mercado. E até essa atitude de juntar cabeças tão boas, que a gente está ouvindo conteúdo tão importante aí, desde do Rafa, que é um cara mais jovem, uma geração diferente da nossa, o Augusto, que está mais ou menos no mesmo tempo que eu aí no mercado, cada um com a sua paixão, mas também com muito raciocínio, né? Com muita dedicação a fazer a coisa certa, né? Então, acho que todo mundo entrou nesse mercado, a grande maioria, porque gosta de bicicleta, que gosta de pedalar, enfim, tem alguma afinidade com esse mundo da bike. Só que é o que a gente estava comentando, né? O Mário comentou, o Augusto comentou, o Rafa comentou. Só a paixão não paga as contas. Então, a gente tem que né, ter a business intelligence, que nem o Augusto estava falando. A gente tem que saber com quem a gente está conversando, quem é o nosso público. A gente tem que estar junto do público, ou, dependendo da escala do negócio, fazendo o passeio e conversando com o cliente, ouvindo o que o cliente tem para falar.
prestando atenção nos clientes que estão visitando a loja, né? Qual que é a faixa etária, qual que é o nível socioeconômico, o que a pessoa procura, gosta mais de estrada, gosta mais de mountain, tá abrindo o olho para gravel, ou seja, a gente tem que estar muito sintonizado com o cliente. E a gente chegou aonde a gente chegou. Bom, primeiro a gente tem um pouco de sorte de estar nessa estrada aí, nessa trilha, né, há muito tempo. Então isso ajuda a gente a ganhar experiência e visão, né? Então essa história de estar aí no grupo dos precursores, com certeza dá uma certa vantagem, mas também se a gente não souber usar isso, não acontece nada, né? O envolvimento é super importante, então hoje a gente vê muita gente envolvida também, né, com o esporte, praticando, indo para evento, dando a cara na mídia social, produzindo conteúdo, enfim, esse envolvimento também é super importante e valorizado, né? Acho que o cliente cada vez mais valoriza isso. Eu acho que a gente está caminhando, a gente está caminhando para um estilo de relacionamento com o cliente, tem caminhado, né? Muito mais verdadeiro, né? Aquela propaganda meio chaveco e tal, sem fundamento, sem entregar o que o cliente espera de verdade, eu acho que ela cai por terra. Então, isso acho que norteia muito o que a gente faz aqui, né? A gente procura fazer com que, por exemplo, o nosso Instagram tenha a nossa cara. Ele é muito bem curado pela minha esposa e minha sócia, né? Então, assim, por vezes e vezes a gente busca ajuda, a gente tem um pouco de ajuda, ainda que seja muito pouco, mas a atenção ao detalhe, essa curadoria é muito importante. Então, a gente foi falado aqui também, entregar, o Rafa estava falando, entregar o trabalho na mão de uma agência, mas que não tenha muita ligação com o mercado, né? Acho que o Mário falou isso também. Que não pedala, que não sintoniza, que não está alinhado com o que as pessoas pensam. Então, a coisa principal é essa. Se você quer entregar um negócio específico, um conteúdo especial, de qualidade, você tem que estar alinhado, você tem que estar envolvido, você tem que estar em contato com o cliente, você tem que, de fato, entender, né? Até se for olhar o termo antigo, não é barriga no balcão e nem o dono do gado, o olho do dono que engorda o gado, mas é mais ou menos nessa linha, né? A gente está no mercado, e também foi falado bastante da especificidade do mercado, né? Então, a gente está no mercado específico. A gente está fazendo um evento agora, né, graças à Aliança, uma compilação de dados que nunca existiu. A gente não tinha. E a Aliança tem produzido esses dados nos últimos meses ou anos. Ela tem vindo com dados que não existiam também. Isso aí é muito rico. Ele tira o achismo, né, que o Mário estava falando. Ele tira eu acho que, isso aqui me parece. Não, são dados. Então, fica muito mais fácil da gente tomar as decisões, né? Perfeito. E falando um pouco mais, você falou bastante da relação com o cliente, né? Acho que o que o Augusto trouxe também é bem importante. Hoje, uma peça, ele quer a verdade, ele quer comprar confiante de que ele está fazendo uma boa compra, independente do valor, porque qualquer valor é importante. Mas indo mais para a relação da Pedal Power com os atletas que vocês apoiam. Quais são os principais investimentos feitos por vocês com atletas e quais são as contrapartidas, os retornos que vocês esperam quando vocês firmam essas parcerias, esses patrocínios? Eu acho que já foi falado, né? Na pesquisa está muito claro o percentual de como funciona isso no Brasil. De novo, né? A gente tem uma realidade diferente dos irmãos mais maduros, de mercados que são mais desenvolvidos, como, por exemplo, os exemplos que o Mário deu da Europa,
que são coisas que muitos de nós que estamos aqui no evento acompanhamos, e a gente sempre fica almejando, né? Puxa, eu queria ser assim, mas lá é assado. Tem uma coisa que não tem jeito, é tempo. Por mais que a gente tenha os aceleradores de tempo hoje em dia, né, e a dinâmica das coisas seja diferente do que era há 20 anos atrás, elas levam tempo para acontecer, porque o dia continua tendo só 24 horas, a gente é humano, então as coisas, por mais que a gente tenha um monte de recurso, elas levam tempo para acontecer, para se consolidar. Então, assim, a gente sempre olha o mercado, né, os mercados mais maduros, tira eles como inspiração, mas eles chegaram lá por quê? Porque já passaram por muita coisa que a gente está passando hoje, né? Então, para a gente é até bom, porque a gente vai olhando as coisas que eles estão fazendo, vai aprendendo e com pessoas boas que a gente, né, tem conseguido atrair para o mercado. A gente tem várias delas aqui hoje no evento, vai aplicando, né? Então, isso vai criando evolução. Mas para não desviar muito do assunto, né? Para falar de atleta. O apoio com o atleta é proximidade com o atleta, é escolha da pessoa certa, é uma pessoa que te represente, né? Então, assim, não adianta escolher o cara só porque ele ganha a prova. Pô, ele tem que ser um cara simpático, ele tem que ter carisma, ele tem que se relacionar com todo mundo, né? Tem que ser alinhado com os valores da empresa. Então, você tem que trazer ele para dentro da empresa. Ele tem que ser, de fato, um representante da tua empresa. E não só aquele atleta que é o melhor, que é o que ganha a prova e só. Não, é um pacote, né? Hoje em dia, né, isso também já foi falado aqui, a gente trabalha muito com esses pacotes, né? Então, você tem que... São várias caixinhas que você tem que ticar, né? Não é simplesmente, não, pega o fulano que ele é bom. Não. Às vezes é melhor pegar um fulano que não é tão bom, mas o pacote é tão mais legal que o efeito é melhor, né? E aí o que se oferece depende muito. Você pode oferecer descontos, você pode oferecer produto. Em alguns casos, você pode oferecer, de uma certa forma, algum apoio financeiro, né? Você vai pagar a inscrição, você vai lá com a sua estrutura de loja para dar apoio para o atleta. Isso custa dinheiro, né? Porque você tem que levar staff, você tem que comprar suprimento, alimentação, você tem que, né, levar o carro até lá, e aí tem todos os custos envolvidos com isso. Enfim, e sempre proporcional ao tamanho do negócio, né? Então, empresas maiores, dependendo do foco, dependendo do que eles querem fazer, tem um potencial de proporcionar mais. Empresas menores vão proporcionar um pouco menos. Às vezes, e aí tem um pouco a ver com o percentual que você está destinando ao marketing, né? Dependendo da tua fase, do momento que a tua empresa está, às vezes você precisa destinar um pouco mais para depois tirar o pé, né? Claro, você tem sempre que fazer conta, a gente não pode ficar, dar, fazer sem fazer conta. Mas em alguns momentos você tem que sacrificar um pouco algumas coisas para aparecer mais, para estar mais junto, tem que dar um passinho um pouquinho mais ousado, mas com bom controle do que está rolando. E com tudo que a gente tem hoje, né, as formas de medir, porque antigamente a gente não tinha tantas ferramentas para medir o resultado, né? E hoje a gente tem. Então, isso permite que a gente consiga regular muito melhor o que a gente está dando, o esforço que a gente está fazendo, do que no passado. No passado tinha um pouco mais de achismo, né? Não era uma coisa tão... A informação não era tão boa de se apurar, né? Sim, legal. E para fechar... entendendo que a Pedal Power ela trabalha com uma única marca, né, a Specialized, como são as estratégias casadas? Como vocês trabalham juntos para fazer a comunicação e marketing tanto fora da loja quanto dentro da loja, ocupando o espaço que existe ali, os espaços possíveis dentro da loja? E também, junto com isso, uma dica, uma orientação para os lojistas que estão começando, verem esses espaços na loja como espaços possíveis de fazer uma campanha de marketing, por exemplo. Então,
Primeiro vale sempre aquela máxima, né, que a união faz a força, né? Ou juntos somos mais fortes, cada um tem um jeito de colocar, e você está alinhado com a marca que você representa, ou as marcas que você representa, de novo, com recurso, com ferramenta, com estudo, você tem que entender quais são as marcas que são mais importantes dentro do seu negócio. Então é A, B, C, ok, então eu vou focar nessas marcas e vou conversar com o pessoal do marketing dessas marcas para fazer ações em conjunto e também estar bem alinhado com elas, que é para você aproveitar, para você pegar carona no trabalho que elas estão fazendo, porque se forem marcas grandes, e normalmente as marcas mais importantes dentro do seu negócio são marcas grandes, e tem estratégias de marketing, estratégias de divulgação que são boas, é mais do que óbvio que você tem que pegar carona nisso da maneira mais alinhada possível, né? Então, você tem que potencializar o que o teu parceiro está fazendo. Então, você vai ser um multiplicador, e isso tem que estar, claro, alinhado com o teu negócio, alinhado com o teu público, alinhado com a tua equipe. Então, é muito importante também que a tua equipe acredite nessas marcas, acredite nos produtos que elas oferecem. Porque se a tua equipe não acredita, você pode fazer o esforço que for, investir o dinheiro que for, o resultado não vai ser tão bom. Então, a equipe precisa estar alinhada e precisa acreditar, eu digo a equipe da loja, os atletas também, né, que você apoia, eles têm que estar alinhados, eles têm que acreditar nesse produto, porque aí o resultado, nossa, vai ser exponencial, vai ser muito mais, você vai ter muito mais sucesso com isso. Então, muito obrigada, Dani. Voltar para o Álvaro, então. Tá Obrigado aí a vocês e sucesso para todo mundo. Tá Daniel, obrigado por compartilhar sua experiência e, Juliana, pela moderação. Agora nós vamos ter o André Piva, que inclusive presta um serviço e tem uma larga experiência de relações públicas, e uma atleta que inclusive conseguiu adequar a planilha dela hoje por um entendimento de data que não ficou claro, e que é a Ana Polegatti. A Ana, ela é uma referência muito importante de algo que ela enxergou, que não só ela tem que performar no pódio, mas ela tem que performar em como ela cuida da imagem dela, como ela cuida do posicionamento dela na relação com as empresas que a apoiam. Então, ela é uma atleta superlativa, com um admirável histórico, mas também é uma referência de aprendizado para a postura profissional de um atleta na sua conversa com as marcas, entendendo de que esse é um elemento importante para a relação profissional dela. Então, por favor, esse é o nosso sexto painel de hoje, com André Piva e Ana Polegatti. Bom, primeiramente, obrigado aí pela presença de todos. Está sendo muito enriquecedor aí essa manhã, escutar todo mundo aí do mercado, principalmente aí presenças ilustres, né? Então, agradecer também a Ana, né, que conseguiu voltar a tempo do treino, num treino em equipe que ela não podia perder, para prestigiar aqui esse encontro. E, Ana, eu queria saber de você, o Daniel até já deu esse gancho, né, que o atleta ele tem que ser bem completo hoje para que seja relevante, né? E para a gente você é uma referência no esporte e também uma referência no sentido de criação de conteúdo, né? Você é super extrovertida, enfim, apresentadora também, enfim, já tem essa carreira até bem ampla na parte da mídia. E aí eu queria entender com você o que veio antes, assim, você como atleta ou de fato você já vem essa questão da comunicação, já está no seu cerne aí? Conta pra gente. Bom dia a todos, bom dia André, obrigada pelo convite. Quem veio antes, né? A Ana atleta com certeza veio antes. Quando eu comecei, eu nem sabia, na verdade eu não sabia nem o que era ciclismo, né? Eu andava na rua de casa e de repente me colocaram numa prova, eu com a bike de mercado. Jamais imaginava que tinha competição de ciclismo, nunca tinha nem visto um ciclista com capacete todo uniformizado. Então, assim, realmente não escolhi, né, entrar no ciclismo, mas o ciclismo que me escolheu, como eu costumo dizer. Então, eu não tinha noção nenhuma. Mas eu sempre fui muito extrovertida, gostava de estar no meio da bagunça,
eu ia para as provas mais pela diversão do que realmente para competir, quando eu comecei. Só que como eu sempre tive muita força de vontade, eu me matava nas provas, assim. Então, as coisas foram acontecendo. E como eu sempre gostei muito de diversão, aí quando eu ganhei, né, depois comprei o meu primeiro celular, eu ficava fazendo vídeo. Eu lembro que eu era blogueira do Orkut já, que nem sabia o que era blogueira. Eu tinha um limite de amigos, porque eu queria ser amiga de todo mundo, e todo dia era um vídeo, uma foto. Eu sofria bullying na equipe por isso, porque tinha muito preconceito antigamente. Se você fica fazendo foto, você não treina, né? E eu sempre fiz os dois, eu dava um jeito. Porque, na verdade, o que você mostra ali é 30 segundos do seu treino. O resto, você fez força, né? Então, acho que isso hoje já está meio dissolvido. Dá para ser blogueiro e treinar forte. Mas, enfim, respondendo a pergunta, quem chegou antes, com certeza foi a Ana atleta. A Ana blogueira veio depois, mas já estava aqui dentro. Que legal, Ana, saber um pouquinho mais sobre isso. E hoje, né, você é uma ciclista profissional, sempre representou times consagrados aqui no país, enfim, tem uma carreira super vitoriosa. Hoje, qual que é o seu entendimento? Assim, o que as marcas enxergam, assim, o que as marcas valorizam mais? É o seu engajamento nas redes sociais ou, de fato, o resultado no pódio? Assim, como é que você lida com isso e como é que você apresenta isso em termos de resultado para as marcas? Eu fiz um vídeo um tempo atrás falando exatamente isso. Na verdade, o vídeo que eu fiz foi sobre o doping, né? E até eu comentei isso, que hoje em dia você não precisa ganhar todas as provas. Claro, é legal você estar sempre ali no pódio, é muito legal, mas o mais importante hoje é você inspirar outras pessoas. Você não... Hoje em dia, até eu sou meio contra essa febre da galera de, tipo, ficar postando, olha como eu sou foda, olha como eu só treino forte, ai, gente, vocês têm que ser assim. Porque o que é que isso incentiva? Isso incentiva as pessoas a se matarem todo dia, porque elas acham que realmente essas pessoas são fortes todo dia. E hoje a Ana, dona de assessoria, né? Eu prego você descansar também, porque, a galera é pirada com esse negócio de fazer força. E Ana, eu sou campeã brasileira, eu pedalo há 18 anos e eu faço força um dia na semana. 2 no máximo. E a galera acha que é só isso. Então, assim, não é só você ir lá e ganhar todas as corridas. Você tem que ser legal, você tem que ser amável com as pessoas, você tem que ser exemplo. Mesmo que, assim, às vezes me irrita quando a galera vê, tipo, tem uma ciclovia, eu tô andando fora, você tem que ser exemplo. Gente, eu não sou exemplo de nada, mas eu tento ao máximo... não, sabe, seguir a linha, seguir os meus princípios, porque não adianta você fingir que é uma pessoa, você não consegue fingir por muito tempo. Então, enfim, me perdi um pouquinho, mas seguindo a linha, você tem que ser inspiração, não necessariamente ganhar tudo, né? Mas acho que isso é uma coisa natural sua, porque, como eu digo, carisma ou a pessoa tem ou a pessoa não tem, senão vai ficar forçado. Então, sei lá, às vezes se o seu forte não é o carisma, procura uma outra coisa que você seja bom, mas viva a sua verdade. Encontre o seu ponto forte. Não adianta eu querer fazer igual, sei lá, eu sou doida tudo, mas não adianta eu querer ser igual o bro. Ou ser igual, sei lá, sabe? Enfim, cada um tem a sua linha. E quando você tenta copiar uma outra pessoa que dá certo, não vai dar certo. Você tem que criar a sua autenticidade, né? Tipo, ser você. Inclusive, a galera acha que... Tem gente que às vezes acha que eu forço. Na verdade, hoje, depois de muito treinamento, eu consigo ser eu. Eu me segurava muito. Porque eu ficava pensando, eu vou pirar aqui e as pessoas vão achar que eu sou louca. Então, e aí parece que fugia daquele negócio do atleta ser muito profissional, de ser mais assim. Mas eu não sou assim. Eu tô 5 minutos para largada, eu tô fazendo piada com alguém aqui do lado. Só que a hora que abaixa a bandeira, eu foco 200%. Então, hoje, eu aprendi a ser eu mesma e é sobre isso, sabe? Não adianta você forçar e tal. E também não adianta você estar ganhando tudo e a hora que uma pessoa vem tirar uma foto com você, você faz de má vontade, faz cara feia. Não é isso que as marcas querem, né? As marcas querem alguém que as pessoas gostem, alguém que represente, igual o Daniel estava falando agora mesmo. Não adianta ser uma pessoa cuzona, né? Como a gente diz, não vende. Essa pessoa não vende, falando em termos de
de loja, né? Então, eu acho que as coisas têm que estar ligadas. Mas se fosse para eu escolher entre um campeão antipático e uma pessoa que está lá em último, mas chega fazendo a maior festa com a galera, para minha marca, com certeza vou escolher a pessoa que faz festa. Infelizmente, mesmo eu sendo atleta, eu tenho essa visão. Então, concordo e assino embaixo o que o Daniel falou. Que legal, Ana, ter essa sua visão. E aí são duas perguntas em uma. Primeiro, saber como é que você concilia justamente nessa vida de treinamento profissional, nessa vida de atleta profissional, na geração de conteúdos. Se você faz tudo no orgânico mesmo, ou se você já tem uma programação, você vai para uma competição e você já se planeja, eu quero conversar com fulano, quero falar com o Beltrano, eu quero fazer um Reels da largada, eu vou pedir para o meu técnico gravar, queria saber como é que você se planeja para fazer os seus conteúdos. E a segunda pergunta é exatamente quais são as dicas, né, que você pode dar para quem está começando no esporte, né? Você já trouxe até alguns exemplos, mas de como conseguir conciliar de fato, né? Não só ficar bonitinha no Instagram, mas também conseguir entregar um bom conteúdo, poder representar de fato, né, enfim, ter essa identidade real e poder representar as marcas de fato. Então, as suas dicas e como é que você concilia aí nessa geração de conteúdo. Eu tenho ainda um pouco de dificuldade quando eu vou para uma prova, alguma coisa, porque, por exemplo, na equipe, a gente ainda não tem uma pessoa só para fazer isso, né? E às vezes tá todo mundo ali na correria, depois esquece de filmar, e você não tem sequência, né? Então eu tento fazer alguma coisa. Hoje, toda vez eu tento fazer um planner ali de conteúdo, mas sempre acaba saindo um pouco do controle, porque no esporte não dá para você planejar um conteúdo a muito longo prazo, porque, sei lá, eu me sinto meio estranha não postar o treino de hoje, sabe? Sei lá, eu ainda não consigo fazer isso, de tipo, gravar e depois ficar postando. Raramente eu faço isso. Então, por exemplo, hoje eu fui treinar com a minha equipe, eu fiz vários videozinhos. Aí depois eu vou soltando um pouquinho de cada, né? E eu sempre, hoje eu procuro não ficar postando assim a esmo, sabe? Ai, olha aqui como eu sou linda. Ai, olha aqui como eu sou. Pra mim, isso não faz mais sentido. Porque eu já não... Isso até me trava um pouco hoje. Porque assim, eu comecei a postar um conteúdo de treinamento, porque eu montei assessoria, então eu tô levando mais para um conteúdo educativo, né? De treino, de mentalidade de atleta, que eu vejo que a galera precisa muito ter a mentalidade de atleta. A galera desiste, abala muito fácil, muito fácil. Então, eu queria trazer um pouco mais disso. Enfim, eu tento mostrar esse lado, eu tento ensinar alguma coisa. Fala, no story, beleza, eu posto um pouco mais de coisa aleatória, porque daí se a pessoa não quiser ver, ela só vai pulando, né? Mas no feed, eu procuro sempre ensinar alguma coisa. Fala, eu vou fazer esse post aqui, eu tento pensar em quem tá assistindo, em quem tá lendo. Isso aqui vai agregar alguma coisa? A não ser, sabe, mesmo que seja para alguma marca, eu tento ensinar alguma coisa. Porque, sei lá, hoje, o nosso tempo é valioso, né? Então, se eu fico postando qualquer coisa, que nem a galera fala, posta qualquer coisa para dar engajamento, eu não consigo mais. Porque daí eu fico pensando, eu tô perdendo meu tempo, eu tô perdendo tempo, desperdiçando o tempo de quem tá vendo, né? Então, assim, todo mundo tá perdendo tempo. Então, eu sempre procuro ter isso, de agregar alguma coisa com o que eu tô escrevendo. E pensar em quem tá do outro lado. Sabe? Pensar para quem que é essa comunicação. Porque não adianta eu falar... Sabe aquele professor que sabe muito, mas ele não consegue explicar para o aluno? O Instagram é mais ou menos isso. Eu não fico usando linguagem muito técnica. Eu não fico pondo textão assim muito grande. Agora estou fazendo os carrosséis lá, porque a galera não lê. As pessoas querem as coisas muito rápido hoje em dia. Então, eu acho que para quem quer produzir conteúdo, hoje é vapt-vupt. Assim, quanto mais rápido, melhor para as pessoas. E agora eu não lembro qual era a outra pergunta. A dificuldade de conciliar, né? E tá bem difícil, tá bem difícil. Tem dias que, olha, ontem foi um dia que eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu não descanso, que nem agora, eu chego do treino, eu tomo um banho correndo, eu sento aqui na frente do computador, fico trabalhando na assessoria até 6 horas da tarde. Aí eu levanto, tomo um cafezinho, aí quando tem mais coisas eu volto, senão eu vou mexer com coisa de casa, porque eu moro sozinha, eu também cuido da casa. Então é bem puxado. E daí eu divido a minha tarde entre o Instagram e a assessoria.
Então, eu tento ter o melhor dos mundos. Na pandemia, eu tinha um conteúdo, assim, top. Conseguia fazer uns vídeos muito criativos. Nossa, aí foi a Ana Blogueira no seu 100%. Mas agora, confesso que deu uma caída meu conteúdo, porque tá puxado. E aí, agora tenho compromisso com a equipe, né? Que eu compito pela Funvic, e eles têm um calendário bem acirrado ali de provas. Então, hoje de manhã, treina com a equipe. Aí agora, já vou treinar para o Pan-Americano, que vai ser em maio. Tem o Giro de Itália, que eu vou fazer mais como treino, né? Eu foco mesmo é o Pan. Aí tem brasileiro, aí tem... Então, assim, toda vez que viaja, a rotina vira uma bagunça. Aí, para você colocar de novo, é luta, não é fácil. E aí, às vezes, a galera ainda pensa que eu só pedalo e descanso. Mas não, descanso tá só na hora de dormir mesmo. É isso, do jeito que dá. Que legal, Ana. Obrigado. Muito legal você trocar essa experiência com a gente. Viu que realmente a vida de atleta profissional não é fácil no Brasil, mas você está mandando muito bem, né? A gente está acompanhando seus vídeos, você também traz super conteúdo, serviço, né? Então está agregando bastante. Muitas dicas legais. Então, para quem quiser depois acompanhar esse vídeo, essa transmissão vai estar disponível lá no YouTube da Aliança. Então, para quem perdeu alguma coisa, foi super legal esse encontro. E agora eu volto com o Álvaro. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu, galera. Obrigado, André. Obrigado, Ana. Primeiro, um pequeno pedido, se todo mundo puder abrir a câmera, só para a gente fazer um registro aqui de participação, na medida que estamos falando de rede social, de quem está presente com a gente, e tiver uma consistência de audiência admirável, que nos honra. E aí acho que Daniel ou Juliana vão fazer um print screen. Reforçando de que esse material vai estar disponível no site da Aliança e que no canal do YouTube. Esse processo é o primeiro passo do grupo de trabalho de mídia, do que a gente falou aqui, de ter verdade, de ter dados para ajuda de decisão, na evolução que a nossa indústria está passando, que ela tenha elementos para ser cada vez mais forte. Queria agradecer a presença do Rafael, com a autoridade dele como produtor de conteúdo, do Mário como criação de evento, do Augusto na experiência de varejista, do Daniel e da Ana com a simpatia e originalidade dela, que é marca registrada e fez a nossa manhã ficar mais agradável e divertida. Então, obrigado a todos, uma boa tarde, e esse trabalho está só começando. E vamos juntos fazer essa indústria mais forte. E aproveitando com a conversa de influenciador, você já se inscreveu no canal? Então se inscreva na Aliança Bike e ajude a gente a fazer esse trabalho. Boa tarde.